Olá, seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é o Manuel Augusto do Núcleo Terapêutico Sinapse, se você não me conhece ainda. E eu vim aqui hoje te ensinar algo, agregar mais letras ao seu vocabulário sobre um assunto muito importante para você. Nem é um assunto interessante, é um assunto muito importante para você. Bom, o Dia dos Pais acabou de acontecer, eu não sei em que época do ano você está vendo esse vídeo, mas eu gravei aqui, o Dia dos Pais aconteceu ontem, e muitas frases que eu li ali no Facebook, algumas frases me tocaram profundamente de uma forma muito positiva e outras frases me chamaram bastante a atenção. Algumas delas eu vou mostrar para você ao longo desse vídeo, porque este vídeo é um vídeo muito importante, essas informações que eu vou falar para você, porque fala sobre a reconexão com o pai. A reconexão com o pai. Então, nesse vídeo eu vou trazer um olhar sistêmico para você entender. Sistêmico vem da constelação familiar aí desenvolvida, criada pelo alemão Bert Hellinger, ok? Ele realmente fez um trabalho lindo trazendo isso à luz. E a constelação ela se baseia aí em 3 princípios básicos que são as ordens do amor. E se você não conhece, não sabe do que eu estou falando sobre as ordens do amor, que é o pertencimento, a hierarquia e a troca, né, o dar e receber, você pode consultar os meus outros vídeos que eu explico cada um desses princípios mais a fundo, tá ok? Aqui tem um grande problema. Por que reconexão com o pai? Porque muitas pessoas excluem o pai da relação. Então é um assunto assim um pouco complexo que eu vou tentar trazer de uma forma mais simplificada para que você entenda, tá joia? Porque realmente, para nós, seres humanos, vivermos em plenitude e em paz em nosso coração, tanto o nosso pai quanto a nossa mãe precisam estar de uma forma integrada e em paz dentro de nossos corações. Caso contrário, o indivíduo que exclui um dos dois na relação, e aqui a gente está falando de pai, tá? Essa pessoa vai ser sempre incompleta e sempre vai faltar algo dentro dela. Então eu vi muitas mensagens, né, rodando lá o Facebook, na timeline do Facebook, que diziam frases mais ou menos assim: Feliz Dia dos Pais, né? E colocavam assim mãe, né? Entre parênteses, pai, né? Que foi a mãe e pai ao mesmo tempo, e homenageando a mãe ali no Dia dos Pais. E teve também uma frase muito interessante que me chamou muito a atenção, que é essa frase que você está vendo aqui, ok? Então eu vou dar o seu tempo para você ler essa frase e compreender o que essa frase quer dizer, certo? Então, por que essas frases me chamaram muito a atenção? Porque, de fato, o que está acontecendo aí é uma exclusão de pai na vida da pessoa, né? Não existe o pai dentro da vida da pessoa. Isso pode trazer consequências muito graves a todos os membros da família, consequências emocionais e emaranhados no qual a pessoa inconscientemente vai ficar presa e isso vai continuar passando de geração em geração, se não é que você já esteja repetindo uma geração anterior, certo? Então eu vou adentrar essas dinâmicas sistêmicas para que você compreenda algo. Então, a mãe, ela tem uma função básica logo quando a criança nasce, né? Poxa, para nascer você provavelmente passou aí, se você não nasceu prematuro, 9 meses no ventre de sua mãe, crescendo, se nutrindo, se alimentando, sentindo a sua mãe, recebendo muitas coisas além de apenas nutrientes, mas emoções, pensamentos e o que se passava ao seu redor, tá ok? E a função da mãe, depois que a criança nasce, realmente é nutrir, é proteger, é acolher, ok? Então realmente existe um vínculo muito grande, né? Se caso a mãe não tenha morrido cedo ou qualquer outra coisa tenha acontecido, o normal é isso. E chega um momento em que a mãe apresenta o filho para o pai. Porque o pai tem um papel fundamental, né? Que é pegar o filho e apresentar para o mundo, né? Realmente é mostrar e ensinar um caminho para o mundo.
Mas o que acontece se por algum problema o meu pai faleceu muito cedo, ou se meus pais tinham problemas e eles se separaram e meu pai foi embora, o que começa a acontecer comigo? Então eu vou começar a adentrar essa dinâmica inconsciente, porque pode começar a acontecer essa exclusão total do pai, né? O bem da verdade é que nós, seres humanos, inconscientemente, no mais profundo do nosso coração, nós desejamos, ok? Nós desejamos o nosso pai e a nossa mãe. Sim, porque a nossa vida veio deles, ok? A nossa vida veio de nossos pais. Então, eu vou pôr aqui essa frase de novo para você dar uma olhadinha, né? Então, pai é quem cria. Então é feliz dia dos pais, não feliz dia do ejaculador. Um pouquinho só aqui de biologia básica, tá ok? Então cada célula ela tem 46 cromossomos, certo? 23 desses cromossomos vêm da sua mãe e os outros 23 você já sabe de quem vem, não é verdade? Do seu pai. Então seu pai não foi um simples ejaculador, tá ok? Mesmo que ele não tenha criado você, porque se não fosse os 23 cromossomos vindos dele, você não existiria. Então tem um princípio muito forte que nós seguimos dentro da constelação familiar que diz o seguinte, que os nossos pais, independente do que eles fizeram ou como se comportaram, eles nos deram a vida. Sim, eles nos deram a vida, porque em média 70 trilhões de células que o seu corpo carrega, metade, 50% dos cromossomos vem de sua mãe e 50% vem de seu pai. Então, você pode, por diversos conflitos que têm acontecido e situações que você deve ter passado, né, acontecer essa exclusão de pai. Aqui nesse vídeo eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso que pode ter acontecido com você. Eu não estou negando se isso foi o seu caso. Poxa, meu pai foi embora. Meu pai engravidou a minha mãe e partiu. Meu pai foi embora quando eu tinha 1 ano de idade. Meu pai nunca esteve presente. Ou, inclusive, meu pai esteve na família, mas abusou de mim ou me trouxe muitos traumas. O que o seu pai fez é uma outra história, tá ok? Mas isso independe de ele ter dado a vida a você, tá? Então, se essas coisas aconteceram, significa que existem bastante traumas aí e que vão precisar de bastante atenção. Você tem, sim, que resolver isso. Na verdade, você não tem nada, mas se você quiser encontrar paz no seu coração e se sentir completo, você vai ter que resolver esses traumas, né? Porque é o primeiro passo para você poder incluir o pai dentro de você, porque a exclusão traz consequências gravíssimas e emaranhadas para todos do sistema, né? Inclusive para as próximas gerações que vão vir, né? Se é que elas venham, né? Através de você, os seus filhos, tá? Então, o que acontece? Então aqui está o filho, aqui está o pai e ali está a mãe. Então o filho aqui está entre o pai e a mãe. Vamos supor que este pai aqui era um pai alcoólatra, ok? Vamos supor que esse pai, quando esse filho estava se desenvolvendo, ele brigava com a mãe, ele tinha esse hábito de beber, ok? E ele acabou brigando muito com a mãe e foi embora com outra família ou simplesmente deixou essa família, ok? Então esse pai, ele tinha aqui, eu vou colocar um C, de comportamento. Ele tinha um comportamento que foi prejudicial para essa família, tá ok? Então essa mãe, ela foi muito prejudicada por conta disso, porque ela foi deixada ali com um bebê na época para ser criado, certo? Então a mãe talvez tenha muito ressentimento, muitas dores emocionais em relação ao pai, certo? E quando você é criança, se esse foi o seu caso, né? A criança aqui, o filho, no caso, ele percebe isso que acontece com a mãe. Sim, ele vê, ele sente o sofrimento da mãe. Então ele pega esta dor da mãe para ele, ok? Ele começa também a excluir o pai. Ele começa a excluir o pai, né? Ele já começa a rejeitar o pai pelo que o pai fez com a mãe, certo? Então aqui já começam muitas dinâmicas a acontecer. Essa mãe aqui, ela podia lascar o pau no pai ou ficar em silêncio, isso não importa. Inconscientemente as crianças captam isso, tá? Então essa criança, ela vai começar a crescer,
ok? E de repente ela pode começar a odiar, né? Ela realmente começar a odiar o pai pelo que o pai fez. O pai não esteve presente, o pai não criou, certo? Então ela pode começar a odiar o pai. Porque esta criança toma as dores da mãe. Então ela sente as dores da mãe, então ela toma as dores da mãe. Então tem aquelas experiências que ela viu a mãe passar, que ela sentiu, que ela captou inconscientemente que a mãe sofreu ali, certo? Então, esta criança, inconscientemente, talvez seja um adulto hoje, né? Você tá vendo esse vídeo aí? Esta pessoa, ok? Ela não tem permissão inconsciente para tomar o pai. Ela não tem essa permissão inconsciente para tomar o pai. Porque se ela toma o pai no coração, se ela aceita o pai no coração, sabe o que acontece? Inconscientemente é como se ela estivesse traindo a mãe. Poxa, como eu vou aceitar o meu pai se minha mãe sofreu tanto? Então eu não tenho a permissão inconsciente de aceitar o meu pai, porque se eu fizer isso eu estou traindo a minha mãe. Isso tudo é inconsciente, tá ok? Então aqui muitas dinâmicas começam a acontecer, porque essa pessoa pode sim verbalizar: eu odeio meu pai, aquele crápula, ele não cuidou de mim, ele foi só um ejaculador, né? Como aquele texto dizia ali, ele realmente não era uma pessoa boa, ele não esteve presente, então eu nem quero saber dele. Na verdade, o que essa pessoa está declarando é muito além da dor dela de não ter tido pai, mas ela está tomando as dores da mãe. Então aqui também tem uma inversão de hierarquia. Se você vê, né, o vídeo sobre o princípio da hierarquia, você vai compreender melhor, mas esse filho está tomando a dor desta mãe. Só que esta pessoa aqui no coraçãozinho, inconscientemente, deseja o pai, ok? Então, muitas dinâmicas podem começar a acontecer aqui. Existem muitas possibilidades. Então, esse pai aqui tinha aquele comportamento que era o alcoolismo, era um vício, certo? Então, o comportamento é o quê? É excluído, ele não é bem visto porque ele trouxe muita dor, não é verdade? Só que esta pessoa tem uma grandíssima probabilidade de desenvolver um vício. Sim, desenvolver um vício e não estar consciente disso. E esse vício pode ser várias coisas. Esse vício pode ser inclusive a bebida, que era o vício do pai. Esse vício pode ser drogas, esse vício pode ser cigarro, esse vício pode ser jogo, esse vício pode ser compra, esse vício pode ser sexo, esse vício pode ser uma compulsão por doces. Então realmente essa pessoa ela tem uma grandíssima probabilidade de se tornar aquele comportamento que ela rejeita, né? Ela rejeita este comportamento, ela exclui este comportamento. Mas se essa pessoa, ela toma esse comportamento, ou seja, ela tem lá, né? A gente vai pôr aqui um C de comportamento, ela começa a fazer esse comportamento inconsciente, né? E não é o seu caso, então meu pai foi alcoólatra e eu não desenvolvi um vício. Então geralmente você se une com pessoas, por exemplo, vamos dizer aqui que seja uma mulher, o pai dela foi um alcoólatra, ela se relaciona com uma pessoa com problemas de alcoolismo. Por que que acontece isso, né? Por que que essa pessoa vai desenvolver algo que ela rejeitou no pai? Porque é uma forma inconsciente e velada de honrar o pai. Isso a gente não pode falar alto, porque talvez seja algo que você esconde de você mesmo. É velado, é oculto. Então, muitas vezes, essa pessoa desenvolve um vício para honrar, sim, o pai. E tem que ser secreto, é uma forma velada de honrar o pai, porque a mãe não pode saber disso. Não pode ser explícito, por isso tem que ser velado. Porque se for explícito, você já entendeu, eu estou fazendo o que com a mamãe? Se eu sou essa pessoa e tomo o papai que fez mal para a mamãe, estou traindo a mamãe. Então, se não existe essa permissão para que essa pessoa tome o pai no coração, ela vai honrar o pai através de um vício do comportamento, ok? Que ela condena no pai. Então, se o pai for embora, essa pessoa inclusive também pode se relacionar. Vamos supor que seja uma mulher, ok? Ela pode se relacionar
com um homem que abandone ela, assim como o pai abandonou a mãe. Então isso pode se emaranhar de diversas outras maneiras, né? E vamos supor o seguinte aqui, tem algumas pessoas aqui que eu desenhei. Então vamos supor que aqui, essa pessoa aqui, ela já sofria de algum mal, ok? Lá na quarta geração, quinta geração, lá para trás, então você vai contando aí seu avô, bisavô, triavô, tetravô, enfim, você vai indo lá para trás. Vamos supor que aqui já começou algo. Então o que eu quero dizer é o seguinte, então esse pai foi embora, aqui esse outro também foi embora, que veio aqui, esse outro foi embora, esse outro foi embora, isso vai passando de geração em geração. Eu vou dar um exemplo mais prático para você. Então tem aquela pessoa que ela, já dentro do ventre da mãe, a gente viu isso através de regressões, a mãe sofria muito com o pai. Então a mãe ficou muito ambivalente se ia ter a gravidez ou não, né? A mãe ficou muito preocupada porque achou que não ia dar conta porque o pai não queria assumir, ok, o filho e estava um estresse ali por conta de dinheiro, que não conseguia dar conta, enfim. E a criança crescendo lá dentro do ventre, ela capta tudo isso e a bebezinho lá dentro do ventre fez um pacto com a mãe quando a mãe decidiu ter o filho, no caso ele, ok? Então, por amor, a mãe decidiu ter o filho, ok? Embora enfrentar todas as circunstâncias e ter o filho. E esse filho capta isso e ele faz um pacto inconsciente já muito novinho, sim, dentro do ventre. A gente viu isso numa regressão. Faz um pacto com a mãe que não vai deixar ela sofrer em nenhum momento na vida, certo? Então esse filho pegou muito a dor da mãe e foi acompanhando a mãe aí, sempre excluindo o pai. E era um ódio tão grande que ele sentia ali do pai, já dentro do ventre da mãe, mas muito desse ódio era a dor que a mãe passou, né? Então acontecia essa exclusão de pai. Acontece que na vida adulta a mãe já faleceu, ok? E a prosperidade não está chegando na vida dessa pessoa. A prosperidade está muito embargada, está muito travado esses caminhos, né? Porque são esses emaranhamentos, não só na prosperidade, mas em várias áreas a sua vida começa a não fluir, porque tem a exclusão de um dos dois, no caso aqui o pai, certo? Então essa pessoa tem uma dificuldade extrema em se reconciliar com o pai, ou seja, devolver a dor que é da mãe. Isso a gente faz muito no processo de constelação, né? Devolver, entregar a dor da mãe é da mãe, não é dele, certo? E refazer um novo pacto, aquele pacto que tinha sido feito, aquela aliança que tinha sido construída já dentro do útero. Então, ele tem essa dificuldade, só que o filho dele, na verdade, ele veio procurar terapia porque o filho dele estava passando por problemas com o uso de drogas. Sim, o filho dele estava passando por problemas com o uso de drogas, que ele tinha pego o filho dele. Ele mesmo se declarou que ele teve problema com o alcoolismo, né? E se deu conta 20 anos depois, e o pai também tinha situações de alcoolismo. Então você entende isso do comportamento que eu tô falando, né? Essa pessoa, ela nem percebia que ela tinha aquele problema com o alcoolismo. Ela foi se dar conta 20 anos depois, porque para ela bebia socialmente, né? Mas era um problema de alcoolismo. Então ela parou, ok. Então viu o filho começou a ter problemas com vícios também, certo? Até recomendei a essa pessoa, olha, esse trabalho tem que ser feito com você primeiro, né? Então o filho já começou a sofrer isso. Então é isso aqui, isso vai passando de geração em geração. Então, por exemplo, se acontece a exclusão do pai, ou de qualquer membro da família, né? Não pode haver exclusão, mas a gente está falando do pai. Se acontece a exclusão do pai em uma próxima geração, ok? Então pode ser o seu neto, então vamos supor que eu excluo o meu pai. Então pode ser o meu filho ou pode ser o meu neto. Vai começar a representar esse que foi excluído. Como? Fazendo exatamente o comportamento excluído desse. Porque esse comportamento que foi excluído, né, que a pessoa foi excluída, ele tem que ser visto. Então, quando este membro da família ele é visto e ele é recebido dentro do sistema, sem julgamentos, ok? Então isso realmente pode alinhar o sistema, porque a exclusão ela pode de fato ir perpetuando aí por várias gerações,
certo? Ela pode se perpetuar de novo, de novo, de novo e de novo. Então, se existe a exclusão de pai na sua família hoje, se você é um que exclui o pai, né? Se você se gaba, solta rojões aí porque a sua mãe foi uma mãe e um pai, ok? Ai, eu sei sim, sua mãe fez muito para você estar aqui, só que você carrega muita dor dela. Sim, é a sua rainha, eu sei disso, eu não estou julgando isso. O que eu estou dizendo é que enquanto houver a exclusão de pai, você nunca vai ser completo, ok? Você nunca vai se sentir completo, sempre vai faltar algo, um vazio muito grande, e você vai bloquear várias áreas da sua vida inconscientemente. Mas aqui tampouco adianta, Manuel, mas esse homem fez muito mal para mim, e para minha mãe. Sim, ninguém está negando isso, mas esse homem também deu a vida a você. Ele não foi apenas um ejaculador, ele deu a vida a você. Ok? Ele te deu a vida, metade de você é o seu pai, metade é a sua mãe. Então, independente do que o seu pai, os seus pais tenham feito, eles te deram a vida. Então, quem der um unlike aqui nesse vídeo, não é que não tá gostando do que eu tô falando. Você não tá fazendo nada contra mim, você tá fazendo contra a sua própria vida e a sua descendência se você continua excluindo o pai. Por isso que é a reconexão com o pai, tá? Isso também serve para o lado da mãe. Talvez eu grave um vídeo para falar outras implicações que podem haver aí por exclusão da mãe, tá bom? Mas todos esses traumas, tudo isso que aconteceu, você vai precisar olhar para isso, né? Uma boa psicoterapia pode te ajudar nisso, né? Porque de repente seu pai te abusou. E caramba, como que eu vou aceitar isso? Tem um trauma no meio entre você e seu pai, você vai precisar curar o seu trauma. Aqui no caso, se você carrega muita dor da mãe, também tem muitos traumas, né, vicariantes que a gente chama, traumas que você presenciou, que você viu, que você captou. E às vezes não é só uma constelação que ajuda a devolver essa dor da mãe e reintegrar o pai. Não, porque muitas coisas precisam ser vistas como traumas. Mas você, o principal de tudo, né? Porque técnicas são técnicas. Eu conheço muitas técnicas e no meu trabalho as pessoas perguntam, mas qual técnica é a melhor? Não existe técnica melhor e pior. Existe a técnica mais adequada para tal situação. Porém, uma técnica, ela é só uma técnica se você não tiver a intenção no seu coração de se curar. Vocês têm que estar disposto a abrir mão para se curar. Por exemplo, aquele exemplo que eu te dei daquela pessoa que mesmo na regressão viu lá onde pegou aquilo do pai e visualizava a mãe já falecida dizendo, solte isso, né? Eu preciso ficar em paz, porque mesmo o que partiu não estava em paz, né? Integre o seu pai, e a pessoa não conseguia. Então precisa ter a intenção no coração, não basta técnica, você precisa decidir isso. E ninguém está excluindo, sua mãe fez um trabalho incrível se ela criou você, sua mãe foi ótima em tudo isso, mas você precisa integrar o seu pai. E o precisa se você quiser ter paz e se sentir completo na sua vida. Caso contrário, você está num grande dilema, num grande conflito inconsciente, porque de alguma forma você vai honrar o seu pai. Seu pai deixou a família? Seu pai traiu a sua mãe? De repente você é um homem? Será que você já não deixou alguém? Será que você já não começou a abandonar pessoas fazendo exatamente a mesma coisa que você condena? Porque isso é sistêmico, é quase como uma matemática sistêmica. E aqui a exclusão do pai pode ser por vários motivos, como eu disse, e mesmo você querendo trazer ele de volta, quantas pessoas eu já não trabalhei e falaram, mas eu entrei em contato com ele, ele não quer saber de mim. É uma outra história. Você precisa acolher isso no seu coração. Se você traz o seu pai para o seu coração, vivo ou morto, ele pode estar vivo ou morto, não importa. Você faz o seu movimento, você não, isso não vai só ficar completo se ele vier. Você deu espaço, você agora quer se reintegrar, mas ele tem os motivos deles, inconsciente e tudo mais, tem o que ele já traz do sistema dele, ok? Mas se você faz isso, você pode aqui interromper para que os próximos da sua geração não peguem isso, ou seja, chega aqui, para. Ok? Tem essa barreira, você pode interromper isso, caso contrário isso vai continuar se repetindo de geração em geração, até alguém olhar para isso, para aquilo que foi excluído, tá? Então isso aqui é um assunto muito sério, muito importante, né? A reconexão
com o pai. Seu pai pode ter morrido cedo, seu pai pode ter feito o que ele fez com sua mãe, seu pai pode ter te abandonado, seu pai pode não ter querido ver você. Ok, isso sim são traumas, esses traumas precisam ser vistos, mas aqui é um atalho, tá ok? Eu tô te dizendo um atalho. O final lá da psicoterapia, o sentir paz, o se sentir completo, não pode haver exclusão de pai. Na verdade, não pode haver exclusão de ninguém, né? Mas a gente está falando do pai aqui. Então, se você exclui o pai, você fecha, trava, bloqueia muitos caminhos na sua vida. Realmente, isso aqui é uma dinâmica muito comum, tá? E sempre que eu trabalho com vícios com as pessoas, existem técnicas fantásticas, existem caminhos maravilhosos, mas eu preciso também ajudar a pessoa a compreender o que sistemicamente se esconde por trás do vício da pessoa. Isso aqui são regras gerais. Claro que para ter uma acuidade, né, mais precisa, no seu caso, às vezes montar uma constelação, existe a dinâmica, mas a gente precisa saber que de repente tem algumas nuances, tem alguns aspectos que precisam ser vistos. Isso só dá para saber quando a gente faz esse trabalho individualmente com cada um. Mas em termos gerais, a dinâmica que acontece é essa, né? Os filhos que se metem no meio do relacionamento dos pais estão condenando o próprio relacionamento, né? Então começa a criar emaranhados, né? Nós como filhos nós não podemos nos meter no relacionamento que os nossos pais tiveram. Independente do que o seu pai e a sua mãe fez, eles te deram a vida, ok? E isso só vai ser compensado também lá na frente, quando você tiver filhos, e se não tiver filhos, existem outras formas de compensação. Mas se existe a exclusão, se o filho está tomando a dor da mamãe, ele vai... O coração deseja o pai, isso é inconsciente e deseja sim, porque se sente incompleto, ok? E então ele vai procurar maneiras ocultas e veladas de honrar o pai, só que são maneiras destrutivas, maneiras que você perpetua o problema e o trauma em várias gerações. E sim, você tem o poder de interromper isso, ok? Se você toma essa decisão no seu coração. Aí sim as técnicas podem ajudar você lindamente, tá bom? Então era isso que eu queria falar com você aqui, tá bom? Se você gostou, dá um joinha, compartilha esse vídeo. Eu sei que essas informações podem chocar muitas pessoas, né? Mas esses princípios da constelação, né? Tudo isso traz muitas informações para nós, agrega muitas letras ao nosso vocabulário e aumenta, nós saímos de uma percepção restrita para uma perspectiva, ok? Porque em quantos casos que eu não constelei, né, o comportamento do pai, que era alcoólatra, ou várias coisas, e nós fomos explorar o contexto dele, ou seja, os pais dele, os avós dele, e o comportamento dentro do contexto dele fazia completo sentido. Todo comportamento dentro de um contexto faz sentido. Se você julga um comportamento, tanto do seu pai quanto da sua mãe, prepare-se, porque você vai repetir isso na sua vida mais e mais e mais, sem perceber. Quando você se der conta que você já repetiu tanto, ok, você está no piloto automático, porque tudo que é excluído vira um fantasma atrás de você, vira uma sombra que te persegue, tá bom? Então aqui são alguns aspectos sistêmicos que podem acontecer da exclusão de pai. Então eu convido você pode participar dos nossos workshops de constelação familiar. Eu explico tudo isso. No início do dia a gente tem uma palestra riquíssima de informações e claro, a gente vai fazer os trabalhos ali na prática de toda essa teoria, né, e constatar, porque a constelação familiar, a teoria veio através da observação, né? Não é uma loucura. Então, depois de se observar milhares e milhares de vezes certas dinâmicas acontecendo, é que se montou a teoria. Eu também te convido para as nossas vivências como treinamento metamorfose, que é uma experiência, né? Uma vivência intensiva de 3 dias, onde eu utilizo todo o meu background de conhecimento, todas as técnicas com as quais eu trabalho, para explorar esses aspectos inconscientes, tanto sistêmicos quanto de traumas, né? Quanto muita coisa que pode estar acontecendo inconscientemente dentro de você que pode estar bloqueando a sua vida. Porque se eu te falasse a quantidade de pessoas que estão envolvidas nessa dinâmica e não têm a consciência, e a vida está travada, e elas tentam e não conseguem ser felizes, plenas, cheias de si, alinhadas com a vida, se sentem incompletas pela metade, frustradas,
realmente essas experiências, se você tiver aberto no seu coração, podem transformar a sua vida. Então esse é o meu convite para você. E eu vou gravar mais alguns vídeos explorando mais esses aspectos sistêmicos, né? O que a exclusão pode fazer, te dando um norte, te dando um pouco mais de informação para você se situar e poder compreender muitas coisas na sua vida, tá ok? E você sim tem a capacidade de interromper isso para que isso não passe para as próximas gerações dentro de você, tá? E se você está se perguntando aí, mas como eu vou fazer isso? Porque tem tanta dor dentro de mim do que meu pai me fez. Isso é um sinal. Você precisa olhar para isso e precisa de bastante ajuda, tá ok? Então nós fazemos isso nas nossas vivências terapêuticas, né? O intuito é realmente curar essa parte machucado, trauma, para realinhar, né, dentro de você e com o seu sistema familiar. Então era isso que eu queria compartilhar com você. Se você gostou, dá um like. Se você não gostou, você é livre para dar um dislike, mas lembra, você não está fazendo nada contra mim. Você está fazendo contra você mesmo se você não aceita isso, porque diz respeito ao seu sistema familiar, tá? Você pode deixar um comentário abaixo desses vídeos para que eu possa, de repente, ali lendo um comentário, uma dúvida, algo que não ficou muito claro, eu poder te esclarecer, e eu vou esclarecer o que tiver dentro da minha alçada e no meu tempo aí eu vou fazer isso. Então é muito importante o seu comentário também, eu vou ficar muito feliz em receber, tá ok? Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.